Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Um episódio. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade. É de Miguel. E hoje vamos falar, temos aqui uma double feature, vamos falar de duas bandas desenhadas lançadas em Portugal pela Gifloy Studio Portugal. Estou a falar de Criminal, o livro 4. E eu vou falar de Stumptown, que é o volume 3, que tem agora um novo ilustrador, que é o Justin Greenwood. Aqui a equipa de Criminal mantém-se a mesma, o escritor é o Ed Brubaker, a arte é de Sean Phillips e as cores são de Val Staples. Posso começar, Eddie? Go! Portanto, Criminal, o livro 4 tem duas histórias, como é a panágio de todos os outros volumes. Neste caso, a primeira história é Lugar Errado, Altura Errada e Um Fim de Semana Mau. Portanto, aqui acompanhamos a família Lawless, que todos os membros da família Lawless, ou quase todos, já foram apresentados nos outros volumes. Desde o volume 1 até ao volume 4, eles aparecem em quase todas as histórias, seja como personagens principais, seja como personagens secundárias, em várias fases da vida deles. Aqui apresenta-se o Tig Lawless, que é o pai da família e o Lawless original, que está preso. Ele está preso, isto passa-se nos anos 70, ele está preso por... ele roubou um banco e tem dinheiro guardado, mas ele está preso não é por isso, ele está preso por umas multas de trânsito, então está preso durante 2 a 3 semanas. E então, como ele não tem muito tempo para passar na prisão, naquelas 2 a 3 semanas, tem que se manter no cantinho dele, sossegadinho, sem causar problemas, ele vai lendo umas revistas de banda desenhada, que neste caso é Savage. Tem como protagonista o bárbaro Zangan, que é uma espécie de Conan, pronto, ou então... Ou He-Man. Ou He-Man, ou uma espécie de Far, como eu aqui tenho. Pronto, e então, o que é engraçado aqui, tanto na primeira história como na segunda, nós vamos tendo uma narrativa em que temos a história principal e depois vamos saltando para as páginas dos cómics em questão. Muito ao estilo do Watchmen. Alan Moore já tinha feito isso com a banda desenhada do Cargueiro Negro, acho que é assim o nome da história principal, e depois através dos olhos do miúdo nós vemos o que se passa dentro da história do Cargueiro Negro. Aqui é a mesma coisa, o Tig Lawless está na prisão, tem que passar o tempo e então de vez em quando vão mostrando excertos das páginas daquela banda desenhada de fantasia medieval. O que é engraçado, e não tão engraçado para ele, é que alguém dentro da prisão está a tentar matá-lo porque ele tem a cabeça a prémio por $5.000 ou $50.000, aliás. E ele tenta descobrir quem é que é a pessoa que o está a tentar matar. E é uma história muito direta, muito curta, não tem nenhum twist, não tem nada assim, meu Deus, o que é que se passa? Ele acaba por sair da prisão, vai investigar um bocadinho e ao fim de 2 a 3 páginas descobrimos quem é que é o causador das tentativas de assassinato. E é uma história muito, muito calma. Tem alguma violência, não muita, sexo não tem nenhum, a não ser o sexo que o bárbaro Zangan faz aqui nas revistas, nas páginas da revista Pulp. Temos aqui que ele come uma feiticeira, etc. Pronto. Depois, a segunda história passa-se 3 anos depois, em que ele anda na estrada com o seu filho mais velho, o Tracy Lawless. E o Tracy já é uma personagem muito conhecida porque aparece... porque ele acaba por ter 2 filhos, é o Tracy e o Rick. E o Tracy aparece, esta personagem que aqui está, que até tem as cicatrizes da guerra e acaba por ser das personagens principais e que aparecem mais vezes nas histórias. Só que aqui conta... A segunda parte da história conta a relação que ele tem com o pai na sua infância. Basicamente, eles andam pela estrada, o pai trata-o super mal. Anda na estrada porquê? Porque houve um crime que eles cometeram em que a polícia descobriu o corpo. Ele anda na estrada a tentar descobrir um dos seus parceiros, que sabe que é um chibo, e então para ele não se chibar à polícia e confessar tudo, ele está a tentar chegar primeiro a ele do que a polícia, que é para o tentar eliminar. E então usa o filho para conduzir o carro, eles vão fazendo os assaltos pelo caminho, etc. E num dos assaltos o pai rouba uma banda desenhada também, muito engraçada, que é Fang, o lobisomem do Kung Fu. Uma clara homenagem ao Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Neste caso é um gajo que é um lobisomem que também é mestre de Kung Fu. E o que é engraçado, e aqui eu identifiquei muito, é que o miúdo é super maltratado, passa fome, etc., porque eles não saem dali daquela vila enquanto o pai não encontrar a pessoa que anda à procura e a eliminar. Só que ele tem a parte 3 da história.
Ou seja, não tem a parte 1, não tem a parte 4, tem a parte 3. E ele depois, naquela vila e nas viagens que ele faz até chegar à vila, está a tentar encontrar nos sítios onde para, a tentar encontrar os números que faltam, que é uma coisa que nós nos identificamos muito, porque as nossas coleções de banda desenhada começaram dos X-Men. Eu comprei a 55, depois comprei a 63, e depois comprei a 12, e depois comprei a 30 e tal. Ou seja, nós íamos tendo a história fragmentada e fomos a pouco e pouco fazendo e montando a nossa narrativa, ordenando a narrativa fragmentada que a gente ia comprando nas revistas desordenadas. E aqui acaba por ser a mesma coisa. Ele acaba por arranjar um segundo volume, completa um bocadinho a história. E mais uma vez, aqui é uma história com pouco sexo, com pouca violência, com poucos twists, não é tão no ar como todas as outras. E houve algumas reclamações que eu já li relativamente a este livro. Eu não tenho reclamação nenhuma a fazer, porque eu acho que tanto a primeira história como a segunda, que eu já lá vou, tem a ver com... é muito introspectivo e tem a ver com relações. Serve para mostrar, neste caso, a relação do Tracy, o filho, com o pai, o Tig. Serve para mostrar a infância que ele teve e porque é que ele se tornou uma pessoa violenta. Ok? E serve também para fazer homenagem, mas isso ele faz no livro todo, tanto numa história como na outra, às bandas desenhadas e aos colecionadores de banda desenhada. Ok? É isso que eu tinha perguntado. Já na segunda história, voltamos a uma personagem que também já aqui apareceu, que é o Jacob, que era um ilustrador, que acho que é aqui no volume 2 ou no volume 3, que ele é raptado aí na própria casa. Aqui, há uns anos mais tarde, ele acaba por deixar a vida de banda desenhada, de cartunista, e recebe um telefonema da organizadora de uma espécie de uma Comic Con, a dizer: olha, vai aí um ilustrador muito conhecido, ele já foi teu patrão, que é o Al Crane, ele já foi o teu patrão, foste um dos estagiários dele, e ele gosta muito de ti, ele é o único estagiário, aliás, de quem ele gosta, tu vais ser o babysitter dele enquanto ele estiver na convenção, porque o gajo é alcoólico, é violento, pronto. E então, nós temos aqui uma narrativa em que mostra o presente, mas depois também mostra o passado, dos tempos em que ele era o estagiário do famoso Al Crane, um mega ilustrador ao nível de Stan Lee. O que é engraçado é que Al Crane é o ilustrador, dentre muitas coisas, do Zangan, das revistas Savage, que aparece na primeira história. Entretanto, nós vemos eles a andar na convenção, é uma clara homenagem e crítica à indústria da banda desenhada, dos podres da indústria da banda desenhada, que muitas coisas se vêm a saber agora. A arte roubada, sabemos também que o Bob Kane não foi o criador do Batman, isso já foi resolvido em tribunal, o gajo roubou a ideia a outra pessoa, que ninguém conhece o nome. O Joe Shuster também teve uns problemas a família com os direitos do Super-Homem, em brigas com a DC, que já foi resolvido, que a DC não queria pagar os direitos à família dele, pronto. É uma podridão na indústria dos cómics incrível, e ele homenageia e critica essa podridão também. E o que é engraçado é que eles andam aqui numa busca, isto é quase uma aventura, que é o Al Crane quer as pranchas originais que ele criou para uma personagem, o Star King. Foi as primeiras pranchas que ele fez para o Star King, ele quer essas pranchas originais. E ele diz que as roubaram, mas não sabe quem é que as roubou. Então eles andam ali pelos meios da Comic Con e por outros ilustradores para saber quem é que tem essas artes, quem é que lhes roubou. Pronto, e essa é a cena da história. E enquanto há essa busca, vai-se explorando, mais uma vez, as relações entre ele, o Al Crane, e o Jacob, que foi o estagiário dele, que é a personagem principal da segunda história. Pronto, mais uma vez, uma história super parada, super calma, mas que explora as relações deles. É só relações, aqui não há uma cena no ar, não há crime, não há sexo, não há drogas. O foco destas duas histórias é as relações entre eles. E ao mesmo tempo ele faz, como fazem tudo, uma homenagem e uma crítica. Neste caso, mais uma vez, é à banda desenhada. E tu começas a ver os podres e vês que há aqui histórias, principalmente na segunda parte, há aqui histórias que tu vês que isto devem cenas que eles, ou se passaram com o Ed Brubaker, Com alguém que ele conheceu. Ele próprio tem um azedume muito grande com a Marvel, e com razão, por causa das histórias do Winter Soldier. Ou ele conheceu alguém com estas histórias e claramente ele só mudou foi os nomes e algumas cenas. Outra cena engraçada é que ele faz homenagem às ilustrações das capas das revistas Pulp. Relativamente à arte, Sean Phillips e Val Staples evoluíram. Tem aqui, em termos de cores, de sombras, de planos, da cara das personagens, isto está brutal, está mesmo top. Notas muito mais cor, muito mais contraste, muito mais o uso dos roxos, dos laranjas, dos castanhos.
existe uma definição no traço muito superior aos outros volumes. Uma evolução tão grande que eu até tive que confirmar se as cores eram de outra pessoa. E claramente a ilustração é muito engraçada, tu consegues ver a cara do filho do Tig Lawless e o Tig Lawless, eles são os dois iguaizinhos. A cara de um é o cu do outro. As linhas estão muito mais firmes. É uma evolução, um cuidado diferente. Uma evolução muito grande, principalmente no uso de cores e de sombras. Está brutal, não há tanto... Epá, há aqui uma ilustração que estavas aqui a mostrar. Isto parece-me aqui uma homenagem ao Michael Clarke Duncan. É muito parecido. O ator que eu não morreu. sei se não será ele, porque ele também é aqui o boss do crime nesta altura. Ele também é o boss. Ele também foi o Kingpin do Daredevil. E se calhar até sei, porque se calhar até foi, porque na altura não reparei, mas se calhar até é mesmo uma homenagem. Eu acho que ele, como já fez o Fade Out dedicado só à indústria do cinema, ele devia fazer um inteiramente dedicado à indústria da banda desenhada, porque tem mesmo muito podres e é uma indústria merdosa mesmo. E há muita história para contar, possivelmente. Muita história para contar. Stampdown, como vocês podem ver, agora já tem um novo ilustrador, graças a Deus, Justin Greenwood. Eu não gosto de dizer mal dos outros ilustradores, mas enfim, Matthew Southworth não estava a fazer um grande trabalho. Eu fartei de criticar isso nos outros episódios, que ele quase que era uma banda desenhada inteira que parecia só esboços. Aqui está muito melhor, digamos que é mais cartunesco e se calhar mais minimalista, mas percebe-se o desenho muito melhor, a escolha de planos também é muito melhor e depois também mudou o colorista, agora é o Ryan Hill, e para mim, a ilustração com a cor melhorou a banda desenhada. As histórias em si, isto é uma história de detetives, neste caso será uma história mais pessoal. Aqui Dex e o irmão Ansel vão ver um jogo de futebol entre a equipa de Portland com a equipa de Seattle. Quem os convida é um dos melhores amigos da Dex, que é o Maverick. No fim ele tem uma surpresa para os dois e dá-lhes 2 bilhetes para ter direito a uma sessão de autógrafos com as estrelas da equipa de Portland. E no fim dessa sessão de autógrafos, a Dex e o irmão acabam por encontrar o amigo Maverick espancado no meio da rua e levam-no até ao hospital. E esse é o mote da história, descobrir. E esse será então o mote da história, que é descobrir o que é que aconteceu, quem é que espancou o Maverick praticamente até à morte, porque ele vai ficar em coma no resto da história. E o fim isto não é bem um spoiler, mas nós não vamos saber se ele realmente sobrevive ou não. A partir daqui, Dex entra então numa cruzada solitária para tentar encontrar quem é que fez esta maldade. Ela vai então ter a ajuda também da inspetora de Seattle, a CK, porque o interessante desta história também não é, digamos, o desenvolvimento em si, mas mete uma coisa que, por exemplo, também está a acontecer na realidade, que é o hooliganismo e a violência entre claques. E inicialmente isto começa com tentares descobrir se aquilo foi uma claque que causou aquilo, se foi a claque da equipa adversária, exatamente, se foi a própria claque, se existe outra razão por trás, ou se existirá outra razão por trás. É só o mote da história e o grande desenvolvimento da história. Eu não vou entrar muito em mais pormenores porque isto são histórias fechadas. Como eu já disse em vários episódios, faz-me lembrar muito aquelas séries policiais dos anos 80 em que cada episódio era um arco. Cada episódio é um arco. Neste caso temos uma pequena descoberta pessoal da Dex, porque a CK insiste muito em perceber porque é que ela saiu do exército. Ela estava quase a tornar-se tenente, foi obrigada, digamos, a abandonar, e ela tinha uma folha limpa. Ela refere isso, que ela diz-lhe mesmo: tu tens uma folha limpa, porque é que tu tiveste que sair do exército? E ela revela-lhe a razão que teve que sair. Não é nada do outro mundo. Essa parte eu até achei piada. Mas sempre acresce mais uma coisa à personalidade. Exatamente, ou seja, a pouco e pouco eles vão desvendando o passado da personagem. De resto, é uma história simples, é uma história mais pessoal, e vemos um bocadinho mais também daqueles traumas que a Dex sofre de ter estado na guerra, mas no fim acaba por ter um final que a mim não me surpreendeu muito, porque o problema destas bandas desenhadas, a meu ver, é que eu noto que ele bebe muito dessas inspirações dos 80, porque é do género: eu vou me encontrar com alguém e o ilustrador faz mesmo aquele desenho com aquela expressão da personagem a dizer assim: este gajo está-me a esconder alguma coisa. Que era algo que acontecia naqueles, por exemplo, episódios de Miami Vice. Tinha que ser um bocadinho óbvios para o espectador não se perder. Exatamente, e ele faz isso um pouco aqui. No fim, tu dizes assim: ok, pronto, não era aquele gajo que estava por trás disto, mas foi através daquele gajo, quem ela desconfiou, que ela chega à resolução do caso. Ainda assim, é uma história que eu acho que vale a pena. Eu, a pouco e pouco, tenho estado a gostar um pouco mais de ler, porque são histórias simples. Eu li isto em meia hora. De resto, obviamente, não se pode estar à espera que isto seja que seja uma grande obra, não é? Não, isso não, ela não vai salvar
Não é quem lê isto, não muda a vida dele. Exatamente, pá, isto é uma história mundana, uma história urbana, de detetives. Pá, a realçar, continua a ser realmente as capas. Isto não faz uma banda desenhada, mas o layout das capas é brutal. Há quem não goste, mas eu por acaso também Pá, gosto. eu gosto bastante, este estilo assim mais retro, mais vintage. Também gosto muito. Eu já tinha referido que nós chegamos a um quiosque e não é preciso ler o título para saber que isto é Stumptown. Acho que é realmente o grande trunfo desta Tu basta veres a desenhada. capa que reconheces logo, ok, isto é Stumptown. Ficou melhor com a ilustração. Vamos ver o que é que vem agora a partir daqui. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião, se já leram, o que é que acharam, deixem nos comentários. E não se esqueçam, somos criadores de conteúdo independentes, portanto dependemos do vosso apoio, da vossa subscrição, da vossa partilha, é isso que têm que fazer. Obrigado, já sabem, bons jogos, bons filmes e boas leituras, até à próxima. Foda-se. Feito. Feito.